Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver um dos processos mentais básicos para a aprendizagem matemática, que é a correspondência. Para começar, o que significa correspondência? É o ato ou efeito de corresponder, de apresentar relação com outra coisa. Significa reciprocidade. É a relação de conformidade ou concordância entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, é uma correlação, uma correspondência de ideias. A ideia de correspondência está presente no nosso dia a dia. Todos os dias nós utilizamos esse processo mental da correspondência. Por isso que as crianças, mesmo muito pequenas, elas já vivenciam esse processo em suas vidas. Ou elas veem as pessoas fazendo, ou elas mesmo fazem correspondências no seu dia a dia. Vamos a alguns exemplos. Ao colocar meias, a gente coloca uma meia para cada pé, um sapato para cada pé. Ao abotoar uma blusa, a gente coloca um botão para cada casa. Ou então, na escola, a gente tem uma carteira ou uma cadeira para cada aluno. Isso é a correspondência um a um, quando eu tenho uma coisa para outra. Mas também existe a correspondência de vários a um ou a correspondência de um a vários. Por exemplo, cada criança corresponder a vários irmãos ou vários alunos corresponderem a uma professora. A correspondência é um processo mental fundamental para a construção do número e para as 4 operações. Por isso que a professora, o professor lá da educação infantil deve trabalhar com atividades para desenvolver esse processo mental. Por quê? Esse processo mental vai facilitar o desenvolvimento da percepção visual direta. O que isso significa? Uma disposição espacial que ressalta a correspondência ótica visual de elemento para elemento. Então, quando nós olhamos essa imagem que nós temos ali dos triângulos e círculos, sem precisar pensar muito, nós temos essa percepção de que existe um triângulo para cada círculo. Favorece também o desenvolvimento da percepção visual indireta. Nós temos elementos, que estão em disposições espaciais diferentes do outro conjunto. Por exemplo, nós temos ali 4 círculos azuis que estão numa disposição e 4 círculos vermelhos em outra disposição. Mas ao olhar, nós temos a percepção visual indireta que existe um círculo azul para cada círculo vermelho. Uma outra percepção que vai desenvolver na criança é a correspondência de um elemento a um conjunto. Então, nessa imagem ali, por exemplo, nós temos 4 rapazes e ao olhar os cabides ali com as roupas, a gente vai ver que existe uma peça de roupa para cada rapaz, assim como existem tênis ali embaixo. E aí são 2 tênis para cada rapaz. Então, é a correspondência de um elemento a um conjunto de vestimentas. E também essas atividades vão favorecer a associação de ideia presente em objetos diferentes. Por exemplo, se a gente fosse pedir para uma criança relacionar os animais com os objetos, ela estaria fazendo a correspondência, a associação de ideias. Por exemplo, o gato está associado ao novelo de lã, o passarinho à gaiola, o coelho à cenoura e o cachorro ao osso. Trabalhar o processo mental da correspondência com as crianças possibilita que futuramente elas compreendam com mais facilidade que 10 unidades correspondem a uma dezena, que 1000 possui 10 centenas. Conseguem compreender por que em 22 os algarismos são iguais, 2 e 2, porém
possuem significados distintos. O primeiro 2 está na posição da dezena, então significa 2 dezenas, que é 20, e o segundo 2, 2 unidades, né? Elas vão conseguir compreender por que 4 mais 4 e mais 4 equivale a 3 vezes 4. Por isso que essas atividades de correspondência são bastante importantes na educação infantil. E pensando nessa aplicabilidade, né, da correspondência no dia a dia da sala de aula, eu vou trazer alguns exemplos para você de como que o professor pode estar aplicando atividades para desenvolver o processo mental da correspondência. Então, o primeiro exemplo é algumas cartelas com algumas imagens e pedir para que a criança forme pares ou duplas das coisas que combinam, né? Nessa atividade, a criança vai ter que estabelecer a correspondência entre os elementos, né? Então, por exemplo, o vaso vai corresponder com a flor, as facas com os garfos, o chinelo com os pés, né? Então, a criança faz essa correspondência de elementos com ideias já determinadas no nosso dia a dia. Outra atividade, por exemplo, é pedir para a criança apontar uma a uma das figuras que recebeu e ir falando para cada figura quente ou frio, conforme o caso. Então, aponta ao ferro, vai dizer quente ou frio. Então, nesse caso, quente, sorvete, frio, sol, quente e assim por diante. Uma outra atividade que o professor pode até aproveitar no seu dia a dia, a gente sempre tem aquela criança que é o ajudante do dia. Então, nessa atividade diária, o professor pode solicitar que a criança coloque sobre a mesa um número suficiente de pratos, xícaras, enfim, o que for utilizar naquele dia, para que todos possam lanchar. Então, a criança vai ter que fazer a correspondência de quantidade de pratos com a quantidade de colegas, com a quantidade de pessoas. Então, ele vai ter que criar uma estratégia para colocar esse número suficiente. Se é uma criança que já está avançada na contagem dos números, vai ser simples. Ela vai contar o número de colegas e vai contar o número de pratos para colocar sobre a mesa. Mas se é uma criança que ainda não desenvolveu esse processo da contagem, vai ter que criar outras estratégias e fazer essa correspondência um a um. Por fim, um último exemplo, também mais avançado por crianças que estão mais à frente, é pedir para que cada criança coloque dentro das caixas a quantidade de objeto correspondente ao numeral. Essa atividade, então, vai facilitar a correspondência entre a quantidade e o numeral. Então, na caixa 1, coloque uma bola, na caixa 2, 2 bolas e assim por diante. Essas atividades da correspondência são muito importantes e devem ser trabalhadas no dia a dia. Como vocês viram, até no momento do lanche, isso pode ser trabalhado e é fundamental para a aprendizagem matemática. Eu agradeço a vocês por me ouvirem até aqui. Um beijo grande e até a próxima!